No último vídeo a gente começou a aprender sobre torção, então eu apresentei para vocês o momento torsor, o ângulo de rotação, ensinei a vocês a como calcular esse ângulo de rotação, ensinei também a calcular o tal de cisalhamento, que é a tensão que vai ser gerada por conta da torção, e hoje eu vou trazer aqui para vocês como que a gente desenha os diagramas do momento torsor e do ângulo de rotação. Então vamos lá? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já eu pedi para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Toda semana eu estou tentando trazer algum vídeo aqui sobre o curso de Engenharia Civil. Em breve eu pretendo também trazer alguns vídeos sobre a área de pesquisa ou sobre obras, projetos estruturais, que é algo que acho que vai agregar bastante aqui no canal. E hoje vamos aprender aqui como fazer os diagramas de momento torsor e do ângulo de rotação. Para começar, eu vou trazer aqui umas duas analogias que vão auxiliar na montagem dos diagramas, tá? Então, a primeira que eu queria trazer é que o diagrama de momento torsor ele vai ser muito semelhante ao diagrama de cortante, ao modo que a gente constrói o diagrama. São coisas diferentes. Cortante é uma coisa, momento torsor é outra. Mas a forma que a gente monta esses gráficos é parecida, tá? E além disso, o diagrama do ângulo de rotação ele é bem semelhante, ele lembra um pouco como se monta o diagrama de momento fletor, tá? Então, se você sabe bem como construir um diagrama de cortante e um diagrama de momento fletor, eu te garanto que o diagrama de momento torsor e do ângulo de rotação vai sair tranquilo, tá? E para poder ensinar como montar esses diagramas, eu vou trazer um exemplo prático para vocês, porque com esse exemplo, se vocês pegarem bem a ideia dele, eu acredito que qualquer outro exemplo vai ser fácil para vocês, tá? Porque vai seguir a mesma lógica, né? Vai mudar o tipo de esforço, o apoio, mas se você pegar a base, qualquer exercício vai sair. Então, aqui na esquerda eu trouxe um exemplo para vocês, em que a gente tem uma viga circular, tá? E é aplicado o momento torsor de 3mt aqui a uma distância de L1 do engaste, e o momento torsor nessa direção de 2mt, bem na extremidade da nossa viga. A primeira coisa que a gente precisa fazer, assim como qualquer outro exercício de forças, né, que a gente tem que fazer os diagramas, é calcular as reações de apoio. E nesse caso, a gente vai ter aqui no engaste, né, a gente vai ter a força resistindo a esse momento torsor, a essa solicitação. Que no caso, eu vou chamar de MA. Então aqui eu fiz um desenho em 2D, tá? Um desenho em 2D da nossa estrutura. Coloquei então uma força de reação MA aqui no engaste e as outras duas forças que estão atuando na nossa viga, eu transformei elas para uma versão 2D. E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar a regra da mão direita. E é super simples, não se assusta com isso, tá? Pega a sua mão direita, olha no desenho 3D, tá? Esse 3mt, ele tá girando nesse sentido. Então, para mim, eu tô olhando desse jeito. Os meus 4 dedos, eles giram junto com o MT, eles vêm na mesma direção. E o polegar, ele vai apontar para o sentido da seta, quando eu for desenhar em 2D. Então, quando eu faço essa regra da mão direita, o meu polegar ele vai apontar para a direita. Já quando eu faço com o 2mt, vai apontar para o outro lado, porque agora ele está indo na outra direção e o polegar está vindo para a esquerda. Então, o desenho fica dessa forma, tá? Vamos calcular então essa reação no apoio. Então a gente vai montar uma somatória de forças que tem que dar igual a zero, porque se não der zero a somatória de forças, tem alguma coisa errada. Eu fiz uma convenção apontando para a direita como positivo, fiz a somatória dos momentos que tem que dar zero, e aí eu simplesmente trouxe os 3 valores que a gente tem. Então o MA que está indo para a esquerda, mais 3mt que está indo para a direita, menos 2mt porque está indo para a esquerda. E assim a gente descobre que a reação de apoio equivale a mt. Então MA ele é igual a mt. Show de bola! Assim como a gente fazia para descobrir o diagrama de cortante de momento, a gente tem que calcular a equação de momento torsor naquele trecho que a gente está analisando. No nosso caso, a gente vai ter 2 trechos. A gente vai ter o trecho L1, que é esse primeiro trecho, e a gente vai ter o trecho que começa em L1 e termina em L2, tá?
Para o primeiro trecho, o que a gente tem? A gente tem o engaste, tem aqui o momento torsor, que vale MT no engaste, e aí a gente faz um corte no meio da viga antes de chegar no L2. Então a gente faz isso no primeiro trecho. A gente está, por exemplo, aqui nesse ponto, tá? E aí nesse ponto a gente faz o MT de x, que é a nossa equação, né, para poder calcular a nossa equação. E o que a gente obtém disso? Para o trecho que vai de 0, que x vai de 0 até L1, aqui, a somatória de forças vai ser essa aqui. Então tem que dar 0 a somatória de forças. A gente tem menos MT, porque está indo para a esquerda, mais MT de x. A gente já deixa ele no sinal positivo, porque a gente considera ele vindo aqui para a direita. Isolando esse termo, a gente chega aqui à primeira equação do trecho vai ser MT de x igual a mais MT. Beleza, descobrimos quanto que vale a equação de momento torsor no primeiro trecho. Agora vamos descobrir quanto que vale no segundo trecho, que é quando você parte de L1 e vai até L1 mais L2. E a lógica vai seguir a mesma coisa. A gente faz um corte infinitesimal antes de chegar no final da viga, a gente soma o que tinha antes, que no caso era o MT, e soma o 3MT, que está bem aqui no encontro, né, do primeiro trecho com o segundo. Então a gente faz um corte aqui nesse ponto, e a gente monta a nossa equação. Então para L1, para x maior que L1 e indo até L1 mais L2, a gente vai ter essa equação aqui. Então a somatória de momentos tem que dar 0 sempre, para a viga não estar voando, a soma de momentos tem que dar 0. A gente tem menos MT, mais o 3MT, e agora a gente tem de novo o mais MT de x, que agora vale para o trecho 2. Qual que vai ser a equação do trecho 2? Vai dar exatamente menos 2MT. Beleza, a gente descobriu então as duas equações, a equação do trecho 1 e a equação do trecho 2, e agora é só a gente usar essas equações e desenhar o nosso diagrama, que vai ficar dessa forma aqui. Então, no primeiro trecho, que vai de 0 até L1, a gente tem que o MT de x vale MT, então ele vem constante aqui na parte positiva. Quando ele começa o trecho 2 e encontra aquela força de 3MT, o nosso diagrama ele passa a ter essa equação, que a gente acabou de descobrir. MT de x igual a menos 2MT. Então, a gente desce até menos 2MT e continua de forma constante, porque o x aqui é 1, né? Tá constante a equação. E é isso o diagrama de momento torsor. Ele é muito tranquilo, tá? Ele lembra muito o diagrama de cortante, é a mesma lógica que a gente segue. E assim a gente conseguiu concluir a primeira etapa desse vídeo. Para a segunda parte, a gente vai descobrir agora qual que é o diagrama do ângulo de rotação, e que vai ser bem semelhante ao de momento. O que a gente fazia quando a gente tentava descobrir o diagrama de momento? A gente pegava as equações de cortante dos trechos, né? Integrava elas, e aí conforme a gente integra, a gente chega no momento, porque o momento é a integral da cortante, certo? Aqui é quase isso. O que vai acontecer? O giro de um trecho, ele vale a integral da equação de momento torsor dividido pelo módulo de elasticidade transversal vezes o momento de inércia à torção, tá? Que são constantes em toda a seção, né? É importante ressaltar isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente substitui o MT de x pelo valor que é naquele trecho, e no caso o primeiro trecho vale MT, a gente faz a integral e a gente chega nessa equação. E lembra sempre da constante, que nesse caso vai ser 0, porque o giro no começo do trecho é 0, certo? Ó, se eu fizer o giro quando o x vale 0, quando a gente está no engaste, vai ser 0, né? Porque o engaste é justamente isso, ele restringe o giro. Então, a gente tem essa condição, então a gente conclui que, esse aqui é o valor final, né? Que o ângulo de rotação no trecho 1 vale mt vezes x dividido por g vezes it, e
a gente já calculou quanto que vale no começo do trecho giro, né, que é 0. E no final do trecho, ele vai valer mt vezes L1, dividido pelo módulo de velocidade transversal, vezes o momento de inércia torção. Beleza. Agora, vamos calcular o segundo trecho. Por que está faltando um valor aqui? Beleza, agora vamos ver o segundo trecho. Ele vai seguir a mesma lógica do que a gente viu no trecho 1. Então, a gente vai trazer a nossa equação do giro para cá. A gente vai substituir a equação do mt de x pela equação dele no trecho, que no caso é menos 2 de mt. Aí a gente faz a substituição, a gente integra e tem que somar sempre com a constante, que nesse caso vai ser o C2. E quanto que vale a constante C2? Para a gente poder descobrir essa constante, não vai ser tão trivial assim quanto no trecho 1, porque no trecho 1 a gente sabia que o giro no engaste era 0. Nesse ponto aqui, a gente sabe que o giro, quando o x vale L1, ele vale exatamente o que a gente tinha no trecho anterior, bem no final dele, lembra? Então, o giro no L1, quando a gente estava no trecho 1, vale a mt vezes L1 dividido por g vezes it. Então, a gente sabe que isso aqui é uma verdade, porque a gente trouxe para cá, né? E a gente iguala com a nossa nova equação, que no caso vai ser o menos 2mt vezes o L1, porque a gente trocou x por L1, dividido por g vezes it. E a gente soma a nossa constante, que é o que a gente quer descobrir nesse momento. Resolvendo essa equação, a gente chega que o C2 ele vale 3mt vezes L1 dividido por g vezes it. Beleza. Então agora a gente pode pegar o nosso C2 e trocar por 3mtL1 g de it de momento de inércia torção. Pronto, agora a gente tem a nossa equação do trecho 2 e a gente pode calcular o valor no final desse trecho, para a gente saber qual que é o ângulo de rotação ao final da viga. Então a gente calcula o giro para o ponto que é L1 mais L2, que é o final do trecho. A gente troca aqui em cima, né? Essa aqui que é a equação. A gente troca o x então por L1 mais L2. E aí, resolvendo essa equação, a gente vai chegar que o giro no final do trecho, ele vale mt vezes L1 dividido por g vezes it, menos 2mt vezes L2 dividido por g vezes it. E beleza, então a gente já descobriu a equação do primeiro trecho, de quanto que era o giro no primeiro trecho, e a gente descobriu qual que é a equação do giro no segundo trecho. E aí a gente também conseguiu calcular quanto que vai ser o giro bem no final da nossa viga, bem na extremidade dela, que é o ponto mais crítico. Agora é só montar o diagrama. Então no trecho 1, a equação que a gente tinha encontrado, mt vezes x dividido por g vezes it, e no trecho 2, que é o que a gente acabou de descobrir. E perceba que quando a gente estava fazendo o diagrama de momento torsor, os dois trechos eles eram constantes, né? Agora, como a gente fez uma integral utilizando esse momento torsor, os dois trechos eles vão ser lineares, vão ser duas retas, tá? Então, no primeiro trecho, a gente vai partir de 0 e vai chegar até esse ponto, que é o mt vezes L1, dividido por g vezes t. Aí, é só ligar eles, a gente tem a primeira reta, né, do nosso diagrama. A partir daqui, a gente começa o trecho 2, que é por essa equação aqui, e a gente sabe que o valor final, a gente acabou de calcular, né? Que vai ser o mt vezes L1 menos o 2mtL2. Aí a gente tem esse ponto, a gente conecta eles por ser uma reta. Beleza? Pessoal, é isso o vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado fácil, tenha dado uma clareada. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e no mais é isso. Até mais!